Uma ocasião, meu pai pintou a casa toda de alaranjado brilhante. Por muito tempo moramos numa casa, como ele mesmo dizia, constantemente amanhecendo. Mineira de Divinópolis, Adélia Prado retrata o cotidiano com perplexidade e encanto. Nas palavras de Carlos Drummond de Andrade, Adélia é lírica, bíblica, existencial. Faz poesia como bom tempo. Esta é a lei, não dos homens, mas de Deus. Adélia é fogo, fogo de Deus em Divinópolis. Professora por formação, Adélia Prado exerceu o magistério durante 24 anos, até que sua carreira de escritora tornou-se a sua atividade central. Hoje, ela vai falar sobre um tema sugerido por ela, o poder humanizador da poesia. Boa aula! Quando eu falo de poesia, não é apenas da poesia que, eventualmente, nem sempre nós encontramos nos poemas. Falo do fenômeno poético de natureza epifânica, reveladora, do que confere a uma obra de arte, o estatuto de obra de arte. Pode ser música, pode ser escultura, pintura, teatro, dança, cinema e literatura, que é onde eu me coloco. Tudo isso que foi nomeado, toda arte, tudo aquilo que eu chamo de arte, se justifica pela poesia que ela contém. Se não tiver poesia, não é cinema, não é teatro, não é pintura, não é literatura. Não tendo, ela é tudo menos obra de arte. E não precisa... A obra verdadeira, ela é sempre nova, não cansa, porque traz em si mesma, e apesar de si mesma, algo que não lhe pertence, e nem pertence ao seu autor. Vem de outro lugar, de uma instância mais alta, e através da única via possível, que é a via da beleza. E em arte, quando eu falo beleza, eu estou falando não de boniteza, mas de forma. Arte é forma, não é do bonito que nós estamos falando. A forma, a beleza, revela o ser das coisas. É muito estranho falar do ser das coisas. Mas esse ser, ele é inapreensível. Eu não dou conta de pegar o ser de uma rosa, de um rio, de uma paisagem ou de um rosto. Mas quando a arte faz isso, ela apreende essa coisa mais alta que está atrás das coisas, ela nos revela, nos remete à beleza suprema, se nós estivermos despidos do orgulho da razão e da lógica. Então, para que esse fenômeno de revelação da arte possa acontecer, nós temos que estar desnudos de todo orgulho. A razão tem que abrir mão do seu poder, a lógica tem que abrir mão desse poder, para que a obra seja apreendida no único lugar para o qual ela quer ir, que é o centro da pessoa, aquilo que nós chamamos o sentimento, os nossos afetos, aquilo que nos constitui felizes ou infelizes. Não é o que nós sabemos, mas é o que nós sentimos. Arte é para o sentimento, é para a sensibilidade, é para a inteligência do coração, e não para a nossa inteligência lógica. São Tomás de Aquino, que falou sobre tudo na sua Suma Teológica, na sua obra filosófica, ele disse: todo ser é belo. Se alguma coisa é, ela é bela. E a arte revela
o ser e toda obra verdadeira é necessariamente bela, não tem jeito. Ela tem o jeito belo de mostrar até a feiura. É por isso que uma obra verdadeira, retratando alguma coisa horrível e asquerosa, pode nos mover a ter aquela obra na parede, ou ter em casa, ou comprar o livro, ou comprar o disco, porque a beleza do ser, ela é irretocável, seja de que forma esse ser se apresente. Porque a beleza na arte, sendo beleza da forma, ela não é assunto. A gente faz muito esse equívoco, né? A arte é o assunto, o enredo da novela, o enredo do romance, aquilo que a poesia está falando. Não é isso que é a beleza. Não é o que está sendo dito, mas como está sendo dito. Não é a coisa, mas como ela se mostra, através da mão do Criador. E é isso que nós chamamos forma. Não é o que está se mostrando, mas como se mostra. Se não fosse assim, guerras, execuções, moribundos, enchentes, todo tipo de catástrofe não podia ser retratado pelo artista, porque não é coisa bonita, não é coisa que pode aparecer no salão. E, no entanto, a obra, a arte, fala de absolutamente tudo. Porque qualquer coisa é a casa da poesia. Ela não escolhe tema, nem enredo, nem assunto. Ela pousa onde lhe apraz. E é esse momento que é apreendido pelo poeta, ou pelo cineasta, enfim, pelo homem criador. Agora nós podemos perguntar, por que esse fenômeno humaniza? Por que a arte nos humaniza? Porque mostra não a aparência, que já está na natureza, a coisa já está aí para nós, mas nos induz, por causa da emoção que ela nos causa, ela nos induz à intimidade, à alma das coisas, à nossa própria intimidade. E é por isso que ela nos comove, porque mexe não em nossos pensamentos, mas em nossos afetos, naquilo que nós sentimos. E me oferece, toda obra me oferece um espelho. A obra é um espelho. Ela me faz com que eu me reconheça nela, naquilo que eu estou vendo. Se você, diante de um livro, de uma pintura, de um poema, fala, meu Deus, mas como esse autor pôde tocar nisso? Eu achava que só eu sentia isso, só eu sabia disso. Aí que está o nosso equívoco. E aí mora a universalidade da obra verdadeira. Qualquer obra feita na China, no Japão, no Canadá, no Brasil, verdadeira, ela tem o dom de espelhar a humanidade, aquilo que nos é comum. E nada mais comum em nós do que nosso desejo e de que nossos afetos. Queremos ser felizes, e temos medo, temos compaixão, temos ódio, temos ira, temos bondade, todas as más e boas paixões que nos habitam. É esse material que faz a obra de arte. Ela não é um pensamento filosófico, não. Ela expressa aquilo que nós sentimos, aquilo que é humano. E só por isso ela me alimenta, porque ela dá significação e sentido na minha vida. Isso é muito interessante, porque nós todos padecemos de uma angústia imensa. A criancinha pequena já padece dessa angústia, uma das primeiras angústias humanas, que é a angústia do tempo, da finitude. Nós começamos e acabamos, somos finitos, nós passamos. E a obra de arte, ela não sofre esse desgaste, ela está
fora do tempo. Uma emoção muito profunda que você teve, uma paisagem muito bela que você viu, qualquer coisa que te comoveu, comoveu e passou. Mas quando aquilo é apreendido, ou num quadro, ou numa poesia, ou numa qualquer forma de arte, essa obra segura o tempo para mim. Eu falo, graças a Deus que tem isso para eu me lembrar. E tem mais uma coisa, ela não apenas segura o tempo, mas ela tem uma qualidade que nós perseguimos sempre, que é a unidade do nosso ser, a unidade da nossa experiência. Porque nós vivemos de maneira fragmentária. Quantas coisas nós já fizemos hoje? Tudo fragmentado. Uma hora tomar café, uma hora é tomar banho, uma hora é se vestir, outra hora é encontrar com as pessoas. Tem fragmentos de tempo. E nós queremos uma coisa eterna, unidade, na unidade, que dure, que perdure e que não sofra essa solução de continuidade. Então, a coisa mais próxima disso que nós temos enquanto estamos vivos é a arte. Você contempla um quadro, escuta uma música, aquilo está inteiro, inteiro. E porque está inteiro, ele me dá sentido, me dá um eixo, me dá alegria. A arte consola, conforta, é pão espiritual. Há uma fome em nós que nenhuma prosperidade material, que nenhum sucesso material pode saciar. Você continua faminto, faminto de transcendência. Algo que me diga, você é mais que seu corpo. Você é mais do que as suas necessidades básicas. Você é mais do que essa coisa quantitativa, com tal peso, tal cor, tal idade. Você é aquilo que está presente no seu desejo, no seu sentimento, na sua alma. Então eu falo, mas que bom que tem isso. A gente vê pessoas, por exemplo, que não dão conta, que não são capazes, por uma série de motivos, ou porque nem pensam nisso, em articular esse desejo. E só falam assim, mas que coisa boa que tem isso. Que filme bom, que bom que tem esse filme, que bom que tem essa música, que bom que existe esse livro. Porque esse livro dá para mim isso que eu estou buscando. Olha, tem algo mais nos acenando. E nos acenando de onde? Não é a religião que inventou, não é a filosofia que inventou. Está acenando de dentro do nosso próprio ser. É o desejo profundo que nós experimentamos na nossa orfandade original, e nós já nascemos órfãos, de ter sentido na vida, de ter significado e de ter perenidade. Não pode acabar. Esse é o desejo que nós temos. E isso tudo significa a pessoa que tem essa experiência, que tem esse desejo, nós dizemos, é uma pessoa que tem vida interior, vida simbólica. Nós podemos dissecar um corpo, abrir um cadáver, que nós não vamos achar onde está isso. Mas essa pessoa viva nos diria desse desejo, desse sentimento, capacidade de sofrer, de ter frustrações, dores profundas, depressões indescritíveis e alegrias indescritíveis também. De onde vem isso? De onde nasce isso? A não ser da própria profundidade da nossa alma e do nosso sentimento. Então, a arte nasce daí e produz a partir daí. Não adianta eu falar, agora eu vou fazer um livro maravilhoso sobre isso, sobre aquilo. Não acontece. Porque a gente, eu digo, o autor, não tem poder sobre a sua obra neste sentido. Ela lhe é dada, lhe é oferecida como um dom para o deleite, para a alegria de toda a comunidade humana. Imagine nós sem isso, né?
E quando a gente procura a arte, é tão maravilhoso isso, porque sem saber e sem querer, nós estamos procurando as coisas espirituais, de natureza divina. Divina e espirituais, porque dizem respeito àquilo que não tem peso, nem tempo, nem medida, mas que sem isso a gente está regredindo à pura barbárie. Nós nos tornaremos bárbaros. Então, a arte, nesse sentido, ela consola, conforta, alegra. E, às vezes, com muito choro. Há obras que nos deixam prostrados. E falando sobre o quê? Às vezes, sobre nada. Tem um poema que é impossível não falar dele, que é um poema do Drummond, que se chama Tarde de Maio. É dos poemas mais maravilhosos, para mim, que Drummond já escreveu. Ele fala, Tarde de Maio. É um poema longo, mas ele é constrangedor, tal é a beleza dele. E o que ele está falando? Sobre uma coisa mais perecível, que é um sol se escondendo no ocaso, uma tarde luminosa de maio, aquela luz própria de maio. É isso. Ele fala sobre isso, quer dizer, fala sobre nada quase. E, no entanto, isso é o puro alimento do espírito. Porque só o homem, pode se incomodar e se comover com o sol que se esconde no horizonte, com uma árvore florida, com isso, com aquilo, com as coisas mais mínimas, mais rasteiras, mais cotidianas, que escondem em si mesmas a beleza. E é essa beleza que toda a arte procura, não importa o assunto, não importa o tema, não importa o enredo. É a beleza que se esconde nas coisas, que se revela. E é tão forte isso, que há pessoas que começam a olhar flores, depois que viram flores no poema, que vão contemplar o céu estrelado, depois que viram o céu estrelado numa obra de arte. Fala, mas como é que eu não tinha percebido que é bonito desse jeito? Então, foi a força movedora e comovedora da arte que faz com que nós abramos os olhos para a maravilha da criação, a maravilha da experiência humana que nos aguarda. Então, quando pergunto qual é o papel da obra de arte, é nenhum, ela não tem papel. Ela não é didática, ela não é catequética, ela não é filosófica. Ela é expressão pura. Você encontra um pintor, por exemplo, desenhando e apagando, até se comprazer, falando, não, agora está bom. Agora o quê? Um ramo, uma fruta, perfil, um rosto, coisas que não valem absolutamente nada. É dessa matéria imponderável, sem valor quantitativo, é que é feita a obra de arte. Um quadro valer milhões é mesmo que não valer nada, porque não tem como medir a importância e a magnitude daquilo que está expresso numa obra que é a realidade espiritual. Então, os artistas, apesar de si mesmos, apesar das muitas bobagens que falam, às vezes, até sobre a própria obra, de tudo aquilo que discursa, de toda a teoria, o que funciona aí é a obra. Ela está dizendo ou não. E por causa dessa qualidade eterna, dessa imponderabilidade, eu vejo que, para a humanização, a arte está no mesmo caminho da mística ou da fé religiosa. Não da fé política ou da fé filosófica, mas da fé religiosa e da mística. Porque ambas experiências também são independentes da razão, são experiências. A beleza é uma experiência, ela não é um discurso. Se você, por exemplo, passa todo dia por um lugar e vê determinada obra, ou determinada casa, ou determinada coisa, e um belo dia você se espanta com aquilo,
Você fala, mas que beleza, eu nunca tinha enxergado isso desse jeito. Pode dar graças. Você está tendo uma experiência de natureza poética, que é, ao mesmo tempo, religiosa. Religiosa, porque liga você a um centro de significação e de sentido. Você fala, ah, então tá. Então dá para eu viver mais. É indizível, não tem palavras para isso. É como a experiência mística. A pessoa chega perto de você e fala, eu vi Nossa Senhora. Você discute com essa pessoa? De jeito nenhum. Não é? É indiscutível. É indiscutível. E é uma palavra, a palavra poética, toda a vida foi considerada a linguagem por excelência. Se a gente pudesse falar tudo de forma poética, mas que descanso que seria, viu? Porque a linguagem chuta, concisa, ela não suporta enfeite, ela não suporta. Se você vai enfeitar um poema, já é o desastre absoluto. Guimarães Rosa falava assim, não tenha medo de cortar quando você está escrevendo. Às vezes está até bonitinho, mas corte sem dó, porque não precisa mais daquilo, você já disse. E quanto mais eu invento e enfeito querendo dizer, mais eu estrago, né? Ao fim não sobra nada. Sobra a retórica. E o que é a retórica? É quando a expressão do sentimento é maior do que ele, né? É isso que é retórica, é insuportável, né? Eu falo tanto que amo você que a gente começa a duvidar, né? A retórica é insuportável. Agora, os políticos adoram. Mas nós não acreditamos mais, graças a Deus. Nós estamos escaldados, né? Nós queremos agora um discurso político que seja poético, é quase impossível. Esses braços da experiência humana, que são arte, mística e fé, para mim, e claro, nós vamos discutir depois, é para mim que estou dizendo, fazem parte, são braços de um mesmo rio. É a terceira margem do Guimarães Rosa, né? Terceira margem da alma. Então, olha que maravilha, se as escolas compreendessem isso, em vez de discutir poesia, oferecessem a própria poesia, oferecessem a literatura, a arte, o teatro, tudo aquilo que na escola é humanizador. Mas o ensino hoje está voltado para a parte lógica, intelectual no sentido pior dessa palavra, né? Aquilo que não toca o sentimento. Eu sou um intelectual, eu não me comovo, né? O intelectual é dono de si. Essa ideia equivocada, assim como é equivocada também a ideia do poeta. Se vocês querem dar uma função importante para alguém, não dê para o poeta, porque ele está com a cabeça nas nuvens. É exatamente o contrário. Quem tem a cabeça nas nuvens não é caso de poesia, é caso de psicologia, né? Não é mais literatura, isso é outro setor. Então, o verdadeiro artista é ele que está exatamente centrado na realidade. A arte não aliena ninguém. Não aliena ninguém. Ela não tira da realidade, é o contrário, ela traz para o real. Pessoas pobres ou ricas, nobres ou plebeias, só temos o cotidiano. E o cotidiano de todo mundo é absolutamente ordinário. Ele não é extraordinário. O cotidiano da rainha da Inglaterra deve ser tão insuportável quanto o de uma lavadeira. Porque imagine todas aquelas obrigações, aquela roda, como um peso que deve ser feito e que deve ser vivido. Então, a cada um de nós cabe a vida comum, o cotidiano. E eu tenho absoluta convicção que é atrás e é através do cotidiano que se revelam metafísica, a beleza. Está na criação, já está na nossa vida. A vida, o Drummond tem um poema que, por outras vias, ele fala assim, ele fala na infância, depois ele fala assim, eu não sabia que a minha vida era mais bonita do que a de Robinson Crusoe.
Esse poema dele é famoso, né? Porque a gente fala assim, gente, mas que vida bacana de Santa Joana d'Arc. E a gente, quando é criança, até imagina a gente com aquela cota de malha, de bandeira, e vencendo os ingleses. A gente quer uma vida heróica. Nós todos aspiramos a uma vida heróica. E falei, Deus me livre dessa vidinha minha, né? Uma vidinha sem nenhum encanto. Mas essas vidas ficaram encantadoras depois que passaram. É depois que acabou, já pensou, Joana d'Arc, que tristeza. Né? Presa, aquela roupa horrorosa, sujeita à morte, na poeira, a cavalo. São Paulo, Einstein. Né? Meu emprego que não sai. Quem já leu a vida dele sabe. Eu preciso de um emprego urgente, fazendo cartinha para as pessoas querendo emprego. O cotidiano, ele é na poeira, é para todos nós. E o mais bacana que tem é a gente tirar o nosso heróico, o nosso heroísmo, é deste cotidiano. Tem um livro que é só a respeito disso, que se chama, é um livro fundante para nós, do ponto de vista dessa questão aí do cotidiano, que se chama A Negação da Morte, de Ernest Becker. Quem puder, leia. Ele fala, o nosso heroísmo, ele é aqui, ó, é no pequenininho, é naquela paciência impossível de ter, que eu tenho que ter. Fala, Deus me livre de lidar com esse doente, com isso, com aquilo. Eu queria viver como... Né? E aí você bota um personagem bem famoso. O personagem, não existe isso, não existe. Caiamos na real. Bonita é a nossa vida. A nossa vida é linda. É mesmo, é linda. Se você puder, eu acho que a morte... Só a morte é que dá um perfil para nós. Depois que a pessoa morre, aquelas pessoas mais anônimas, de vida mais ordinária, você fala, coitado, você lembra como é que ele fazia isso, fazia aquilo? A pessoa ganha um perfil, um retrato. E, às vezes, heróico. Né? Heróico. Porque viveu a vida que lhe foi dada. Então, o cotidiano, Cecília, para mim, é o grande tesouro, né? A vida é extraordinária. Muito obrigada.